E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E a gente vai falar um pouquinho sobre Istio, Kubernetes e Golang. Como a gente consegue criar basicamente um deploy, vamos assim dizer, aqui em Go, utilizando o cliente do Kubernetes junto ao Istio, para a gente poder fazer um canary release aqui. Como que a gente consegue atualizar aqui de forma via código a questão da porcentagem que você vai direcionar para cada serviço que você estiver fazendo o deploy. Por exemplo, V1 para V2, V2 para V3, V10 para V11, sei lá. Alguma coisa do tipo, como que você consegue, utilizando o Go, fazer um canary release aqui de uma forma simples, que você consegue atualizar a porcentagem dinamicamente. Então vamos pro vídeo e vamos ver como a gente consegue fazer isso. Então vamos lá, aqui inicialmente a gente vai utilizar uma configuração do Kubernetes que a gente já fez anteriormente no vídeo de operador em Kubernetes aqui pro Go, tá? Então eu vou deixar o link aqui no card se você ainda não viu, mas é basicamente a gente pegar o .kube na pasta config, que geralmente é onde fica a configuração do seu Kubernetes, onde vai ter os contextos, usuário, clusters, que aqui no meu caso vai estar só a configuração do Docker Desktop e talvez a do Minikube. Então aqui essa configuração ela é padrão, por isso que eu simplesmente mantive ela aqui já criada para não ter que ficar repetindo o código e coisas que a gente já viu em outros vídeos, beleza? Uma outra coisa que eu deixei aqui já pronto são as configurações que a gente vai utilizar do próprio Kubernetes, tá? Porque aqui o foco é o Go, então eu não vou trazer muito o porquê que eu criei cada configuração e etc. Mas aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma aplicação V1 que vai ter um service, e ela vai ser da API version V1, o nome dela vai ser app, e ela vai atender na 8080 aqui, na porta 80, target port 8080. Aí a gente vai ter também um deployment para esse app V1, que vai se chamar app V1. Ele vai ter os match labels de V1 e app para poder bater com service. E ele vai ter aqui spec os containers com a imagem myapp V1 container port 8080. Da mesma forma eu vou ter o V2, só que agora tudo trocado aqui para V2, como supondo que você tem um outro deployment, uma outra aplicação que vai subir com uma nova versão. Então para subir uma nova versão você precisa basicamente balancear a carga entre uma nova versão e a versão atual. Aqui nesse caso eu estou tentando simular esse cenário, onde você tem um V1 e um V2, né? Isso pode ser qualquer outra versão ou qualquer outro tipo de versionamento aqui que você tiver, por exemplo, from hotfix, alguma coisa do tipo, tá? Então aqui eu estou supondo que são duas aplicações, uma aplicação igual, só que com versões diferentes. Aqui V2 e aqui o V1 da mesma forma, né? Então aqui o app V1 vai estar aqui com a versão V1 na nossa image, beleza? Aqui no caso também tem o Istio Routing, que no caso ele vai criar um Destination Row a partir do Networking Istio.io, tá? Que no caso é onde a gente vai começar a configurar o Istio. E ele vai basicamente configurar os subsets aqui para V1 e para V2, tá? Eu não vou entrar muito a fundo aqui na configuração do Istio, mas basicamente a gente vai configurar ele para apontar para os nossos para as nossas duas aplicações V1 e V2 que a gente já configurou, e a gente vai criar um Virtual Service também, onde a gente vai criar realmente a regra dos pesos, que no caso a gente vai configurar a rota do V1 com peso 100 e o V2 com peso 0, porque no caso é um novo deploy. E aí a ideia é que basicamente a gente comece a diminuir esse valor de 100 e aumentar esse valor de 0. Para que ao invés de 100% do V1, que é o caso atual, ele comece aí 10%, depois 20%, 30%, 40%, 50%, até que aqui seja 100 e aqui seja 0, tá? Então essa configuração seja feita a partir do nosso código em Go. E isso possa ser alterado via variável de ambiente, isso pode ser parametrizado dentro do nosso próprio código para não ter que ficar mexendo na configuração do Kubernetes, que nem sempre a gente tem acesso ou quer ficar mexendo, tá? Então, esse daqui é a configuração do route. E aqui a gente vai ter também as roles, tá? Por quê? Aqui a gente vai precisar de algumas roles para poder fazer binding, então eu tive que criar aqui alguns role binding, algumas roles também, para a gente poder atualizar os API groups do Istio, tá? Então eu precisei aqui de permissão para poder mexer no network Istio, né? Então eu tive que pedir permissão, criar aqui um role YAML para poder ter permissão de get, update patch no virtual service e também get list watch no virtual service aqui de cima, tá? E aqui são dois serviços diferentes, porque a gente tem o Virtual Service Updater e o Virtual Service Access. Que a gente vai precisar de acesso no Virtual Service para poder ler a configuração atual. A gente vai pegar a configuração atual, atualizar, e a gente vai precisar atualizar ela em seguida, tá? Aqui eu poderia deixar tudo junto, mas aqui eu deixei tudo aqui separadinho para saber que, ó, esse cara é só porque a gente precisa atualizar e esse é só porque a gente precisa ler, beleza? Então eu deixei aqui um pouquinho mais claro. Eu vou subir todo esse código aqui no nosso GitHub. Eu vou criar um repositório novo lá de DevOps para só deixar esses códigos de telemetria, de Kubernetes, de operadores, de Istio, tudo que eu trouxer sobre DevOps com Go eu vou deixar nesse repositório. Vou deixar o link na descrição, beleza?
Então essas são as configurações, e agora vamos para o código em si, que a gente precisa agora, tá? Então aqui a gente já tem configurado o nosso Kubernetes, a gente vai basicamente começar a configurar o restante do Istio agora. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma função aqui de fetch virtual service, tá? Eu vou basicamente criar ela para a gente poder buscar o virtual service, como a gente fez aqui na role, que a gente precisa fazer o get, a gente vai utilizar nesse método, tá? E a gente vai receber o client set aqui, que vai vir a partir do Kubernetes, tá? Então kubernetes.client-set. Aqui no caso, parece que o Copilot agora é gratuito, então eu já instalei para me ajudar aqui, tá? Eu não usava o Copilot, mas por isso que eu tô usando o VS Code, porque parece que tá gratuito agora. E ele vai basicamente retornar um map de string interface, tá? Para poder vir essa configuração nossa, que também ela tá em JSON. Tem essa configuração aqui em routing, no caso em YAML, mas ele vai vir aqui em JSON. A gente vai fazer a solicitação em JSON, tá? Por isso que eu preciso do map interface. E no caso eu vou pedir aqui um error também, para se acaso acontecer alguma coisa, a gente poder ignorar ou tratar esse erro quando acontecer, beleza? E a gente vai fazer um client set. Então a gente vai utilizar essa variável do client set, só deixa eu trocar aqui que ficou errado. Client set, a gente vai colocar um client set.restClient, tá? E a gente vai colocar aqui o que a gente precisa, tá? Então eu vou colocar aqui um get e a gente vai colocar na URL, qual URL a gente vai colocar? Aqui ele tá me sugerindo Istio System V1 Alpha 3 Virtual Service, é quase isso, tá? Então eu já vou até utilizar ela aqui, vou começar só a dar uns enters aqui para ficar mais legível, tá? E a gente não vai utilizar Istio System ou algo do tipo. A gente vai colocar /APIs, /networking. A gente pode vir até aqui no Istio Routing, a gente pode utilizar esse caminho aqui que é o mesmo, tá? Então networking.istio.io. A gente vai colocar V1 Alpha 3 /namespaces vou colocar aqui o porcentagem S para a gente colocar a nossa namespace, que vai ser, eu vou colocar aqui depois, mas vai ser a default, né? Que é o que eu tenho aqui configurado. Virtual service virtual services porcentagem S é o que a gente vai utilizar, tá? Aqui eu vou precisar só de um fmt.sprintf, né? Que eu vou poder fazer a configuração. Então eu vou colocar aqui um fmt.sprintf e a gente vai colocar aqui a namespace e o virtual service name, beleza? O que a gente vai colocar aqui dentro? A gente vai basicamente criar uma variável aqui em cima para ficar mais fácil, então eu vou criar aqui uma constante, que vai ser o namespace, eu vou colocar default, e o virtual service name, eu vou colocar o virtual service que a gente vai criar, tá? Que no caso aqui vai ser app, né? Então a gente vem aqui no virtual service que a gente vai criar, vai ser o app, então eu vou basicamente colocar aqui app. Então essas vão ser as nossas variáveis, que eu já vou aqui configurar. E aqui no caso não é URL, né? É ABS Path, e a gente vai colocar aqui do raw, tá? E o do raw ele recebe um contexto. O contexto eu vou colocar um contexto vazio, porque eu não tenho nenhum contexto, então esse é o contexto.background, beleza? Agora, esse do raw, ele vai retornar uma read bytes e o error, tá? Então eu vou colocar aqui response e o error. Aqui eu vou só chamar de RR, né? Para manter o padrão do Go. Então, se o erro for diferente de nulo, eu vou colocar aqui um return. Então, fail to fetch virtual service, tá tudo certo. Pode ser esse erro mesmo. E aí a gente vai colocar aqui um var virtual service map. A gente vai colocar aqui um map de string interface. E eu vou fazer um onMarshal, né? Então agora com o onMarshal eu vou basicamente retornar caso der um erro que aconteceu esse erro, né? Se não, eu vou colocar para ele retornar. Aqui no caso, eu vou utilizar o JSON.onMarshal, né? Então aqui não sei porque ele colocou a função onMarshal privada, sendo que nem existe. Então JSON.onMarshal, eu só vou importar aqui esse cara, o encoding.json. E pronto. Aqui a gente já tem o nosso fetch virtual service. Então vai ser esse método basicamente que vai pegar a configuração atual do nosso virtual service. Então depois da gente criar, ele vai basicamente saber que no V1 tem 100% do peso da rota e o V2 está 0 por enquanto. E a partir disso a gente vai fazer as nossas alterações, beleza? Só que antes, vamos aplicar aqui os nossos arquivos, né? Para poder já ter tudo aqui criado, tá? Então vamos lá, aqui eu tô dentro do WSL, tá? Aqui eu já coloquei WSL para ficar mais fácil também, mas aqui a gente vai utilizar os mesmos comandos, vai aplicar da mesma forma, tá? A primeira coisa que vocês precisam é o istio-ctl install, tá? Então vocês vão precisar do Istio instalado na máquina para poder fazer isso, tá? Então a gente vai dar o Istio control install, e a gente vai colocar o profile demo aqui, tá? A gente vai simplesmente rodar esse comando, ele vai fazer as instalações aqui do Istio, beleza? Então ele vai processar, vai fazer a instalação. Aqui no meu já tinha rodado, por isso que foi mais rápido. Mas talvez no de vocês não seja assim tão rápido quanto aconteceu, beleza? Depois a gente vai colocar um kubectl label namespace. A gente vai colocar um label da namespace aqui do Istio. Vai configurar a namespace default e assim por diante. Vai poder fazer isso junto a ele. Então
Aqui eu já rodei esse comando antes, então ele fala not label, beleza? Então esse comando aqui pra mim já funcionou, então posso rodar N vezes aqui que ele vai dar a mesma mensagem, beleza? E agora a gente vai começar aqui a aplicar os nossos arquivos, né? Então vou dar um kubectl apply aqui primeiro. Eu vou aplicar primeiro os apps, então vou colocar aqui o app v1, vou aplicar ele primeiro para ele criar. Vou criar agora o v2, então vou colocar aqui o app v2 para ele aplicar também. Agora com o V2 a gente vai basicamente rodar o Iced, né? Então a gente vai poder, pode até colocar role primeiro, mas eu vou colocar aqui o Iced, tá? Então o Iced Routing, vamos rodar ele. Ele vai criar aqui as networks e o virtual service. Vou rodar aqui também as roles que a gente já precisa aplicar, beleza? Então apply, "-f, role YAML, beleza? Então ele vai criar aqui as roles e os access bind, o role bind aqui que a gente precisa, beleza? Então, beleza, criamos aqui tudo que a gente precisava criar no Kubernetes, então vamos continuar aqui no código só para a gente já ter tudo funcionando, beleza? Então agora a gente vai poder criar o update, né? Então vamos continuar aqui no código, agora a gente vai poder criar o update, então vou criar aqui um update virtual service, beleza? Ele vai até começar a tentar me sugerir, então muita coisa aqui já vai começar a me sugerir porque ele começou a entender, né? Então vai ajudar bastante. Então aqui ele basicamente indicou tudo que a gente precisa fazer, é literalmente a mesma coisa que ele me sugeriu. Então é um método de get, só que mudando para put aqui no caso, né? É a mesma coisa, a gente vai utilizar a mesma URL, a mesma formatação aqui de dados, namespace e virtual service, as mesmas informações de namespace e virtual service name. A única diferença é que a gente vai receber a atualização que o main vai mandar para esse método, né? Então ele vai basicamente atualizar e vai mandar o JSON já atualizado para cá. Aí faz um Marshall, pega esse valor e manda no body aqui do put para poder fazer a atualização, tá? Então o update virtual service é basicamente isso. Ele já até soube aqui como resolver, porque é o mesmo método, o mesmo código, só muda o put e o body que a gente vai enviar a mais, né? E agora a gente vai para a parte legal aqui, tá? Só que antes, que é no caso de mudar os pesos. Só que antes, vamos começar a utilizar aqui os métodos que a gente precisa, né? Então o client aqui, eu vou colocar aqui o client set, tá? Vou colocar para ele retornar aqui o client. E a gente vai fazer de 0 a 10, tá? Então a gente vai mudar 10, 20, 30, 40, 50, 60 até 100 de 10 em 10. Então eu vou colocar uma porcentagem de 10 em 10. Então a gente vai colocar aqui um for de 0 a 10, no caso 0 a 9, que vai atualizar 10 vezes a porcentagem. Então ele vai tirar 10 de um e colocar 10 no outro, e assim por diante, tá? Então a gente vai colocar aqui um for de i igual a 0, i menor do que 10. Então ele já entendeu aqui também o que a gente vai fazer. E aí aqui dentro a gente vai começar a chamar os nossos métodos, tá? Então a gente vai colocar aqui o V1 weight, que no caso vai ser o peso do V1, e vamos colocar o V2 weight também, que é o peso do V2, que a gente vai precisar colocar, tá? E a gente vai basicamente fazer 100 menos i vezes 10 pro V1, para ele poder ficar tirando 10, e depois adicionar 10 no V2, tá? Então a gente vai, lá, ele já até entendeu, então 100 menos i vezes 10, vírgula i vezes 10, né? No caso, é o que a gente vai precisar poder fazer aqui com o peso para trabalhar as porcentagens, tá? Então aqui eu posso até colocar um log aqui para definir a porcentagem do V1 para tanto por cento e a do V2 para a outra porcentagem que no caso tirou de V1 para poder fazer isso pra gente, tá? Então agora a gente vai colocar aqui o virtual service e o erro a gente vai poder pegar de dentro do nosso get, que no caso é o nosso fetch, tá? Se o erro for diferente de nulo, eu vou retornar aqui o virtual service e agora com esse virtual service a gente vai poder fazer a nossa atualização. Só que a atualização a gente precisa fazer o método antes. Então vamos criar aqui um método que a gente vai chamar de function. Eu vou colocar aqui um set canary weight, beleza? E aí a gente vai receber o virtual service, que no caso é o que a gente acabou de pegar, o peso do V1, que é o que a gente acabou de calcular, e o peso do V2 que a gente também acabou de calcular, beleza? Então aqui ele já até entendeu o que está acontecendo, tá? Antes de eu aceitar essa sugestão, vou explicar para vocês o porquê que essa sugestão ela é válida, tá? Aqui tem jeitos melhores de tratar, aqui eu vou tratar desse jeito mesmo com map string interface. O jeito mais recomendável seria você criar uma struct que mapeie todos os campos do virtual service e trate isso bonitinho. Só que eu vou tratar aqui com map string para também não deixar muito complexo aqui, utilizando structs, deixando tudo perfeitinho, tá? O que acontece? Na hora que ele pegar o virtual service, o que a gente tem que fazer? A gente já tem o peso do V1 e o peso do V2 carregado. A gente basicamente tem que inverter agora, então a gente tem que definir esses valores lá dentro. O que nós vamos fazer? Aqui no White Routing, você vai ver aqui dentro de spec, dentro de HTTP, route, destination, subset, você vai ter o V1, e dentro de destination, ou junto do destination, você vai ter o weight, que no caso é o peso aqui que a gente tem, né? Então eu tenho que pegar o peso do V1, eu já calculei que é 100 vezes menos i vezes 10, né, nesse caso.
eu vou pegar esse novo valor, vou definir aqui, e vou pegar o novo valor do V2 e vou definir aqui. Então o caminho é spec http route wait, beleza? Então o que ele está tentando fazer aqui para mim? Spec, aí ele vai mapear o spec para mapa interface, que no caso é um JSON, vai pegar HTTP e ele vai mudar aqui no campo wait do V1, ele vai colocar V1 e do V2, que no caso é a posição 1, ele vai colocar V2, tá? Então é basicamente isso mesmo que a gente vai fazer aqui na nossa rota. E aí a gente vai printar que a gente atualizou aqui o nosso Virtual Service e a gente vai dar um return aqui basicamente. É simplesmente isso, tá? A gente vai pegar aqui as configurações do spec, vai pegar o peso do V1, trocar com o novo valor que a gente carregou aqui em cima, aqui embaixo no caso, e o novo peso do V2 vamos colocar com V2. Aqui no caso ele está pegando a primeira posição, porque a gente garante que a primeira posição é o V1, e a segunda posição, no caso o index 1, é a posição do V2, que é onde a gente vai precisar também atualizar o valor, tá? E agora com esse Virtual Service a gente vai basicamente chamar o setUpdate, então setCanary wait, a gente vai atualizar aqui o valor desse map em si, e aí a gente vai agora chamar o update Virtual Service, né? Se acaso der algum erro, eu vou colocar ele para atualizar o serviço, não precisa desse OS_exist, eu vou colocar até... Pode até ser, eu vou colocar esse log, poderia ser um fatal aqui, porque não tem o que fazer se o código quebrar. E aí aqui eu vou colocar um time.sleep, eu vou colocar um sleep aqui, ele já até entendeu? Vou colocar um sleep aqui de, sei lá, de 10 segundos, né, como ele sugeriu. Vou colocar um time.sleep aqui de 10 vezes time.second, beleza? Então, a cada 10 segundos, aqui no caso, num ambiente produtivo, isso deveria ser, sei lá, a cada uns 5 minutos atualizar o peso. Ou tem gente que faz um deploy canary durante o dia inteiro e vai atualizando desde manhã até o fim da tarde, ou durante a madrugada inteira. Depende muito da regra da sua empresa, da criticidade da aplicação que você está mexendo. Depende de vários fatores, mas aqui, claro que eu não vou fazer a cada 5 minutos isso, então a cada 10 segundos ele vai atualizar o peso aqui pra gente, beleza? Esse return aqui, na verdade, nem precisa, né? E beleza, a gente já tem o nosso código em Go aqui pronto, agora vamos testar, né? Então aqui, primeiramente, eu vou colocar um kubectl proxy para a gente poder testar essa rota por fora, caso não dê algum problema e a gente não consiga via o código, tá? E também para a gente poder testar via outro código, se você precisar, criar um código em Go que também acesse as APIs do Kubernetes, tá? E aí, se vocês quiserem criar um novo terminal, vou colocar aqui o WSL também, a gente consegue fazer um cur, aí a porta 8001, então vou colocar um cur http, localhost 8001, né? 8001. É 8001 mesmo? É, 8001. Aí eu vou colocar a nossa rota aqui, né? Então a gente vai colocar, pode até colar ela aqui, /API, /hash e tal. A gente vai colocar namespace aqui, vai ser default, né? Como a gente vai fazer no código. E o Virtual Service vai ser app. Se a gente chama, tá lá, ó. Então é isso que o código vai receber, um JSON. E a configuração tá aqui, ó, 100 e 0. Então ele vai fazer isso, atualizar, vai atualizar o valor e chamar a API para atualizar. Vai pegar o valor, atualizar o valor aqui dos pesos, atualizar novamente via punch. Então é basicamente isso que ele vai ficar fazendo, tá? Então se a gente vir aqui agora, eu vou até criar um outro terminal aqui para ficar mais fácil. Vou chamar aqui o WSL também. E a gente viu aqui que no caso está 0 e 100, beleza? Então a gente vai chamar aqui o nosso código go_runmain.go, tá? go_runmain.go. E vamos esperar, vamos ver agora se vai conseguir atualizar os pesos aqui pra gente, né? Então, aqui supondo que ele tá recebendo requisição. Então ele começou, sleeping 10 seconds, se chamar aqui o nosso código novamente, para poder ver os pesos que estão agora. Por enquanto tá 100 e 0, tá? Então vamos esperar aqui novamente. Aqui esse log ficou muito extenso, eu acho. Depois eu tenho que mudar esse log. Mas ele já em tese já deveria ter atualizado, vou chamar aqui novamente. E olha lá, ó, 80 e 20, ele já começou a atualizar. Então aqui o peso ele já começaria a atualizar e as rotas começariam, algumas requisições já começariam a mudar pra gente, tá? Outra forma também, o que eu consigo fazer, tá? É eu dar um get virtual, então virtual services, beleza? E aí aqui ele vai ter o nosso app, eu posso colocar um /app e ele vai ter as configurações, só que vai ter que ser um describe aqui nesse caso, né? Então describe, e aí ele vai ter aqui o peso, ó, tá 60-40 agora. Não sei se com o watch a gente vai conseguir atualizar ele, acho que não. Então, ele já consegue atualizar aqui pra gente ver os valores, ó, 50-50. Então, ele já atualizou, já tá metade do fluxo sendo dividido. 40-60, então 60% do peso das requisições já estão indo pro V2. Ainda tá 40-60 e assim por diante. Agora 30-70, então a gente vê que a atualização está sendo feita e o peso seria distribuído aqui via o código. Ah, Otávio, eu não quero atualizar a cada 10 segundos. Eu quero que o meu código aqui ele é mais crítico, eu quero atualizar a cada 1 hora.
Então a cada 1 hora eu vou direcionar eu ia escrever hora aqui, né? Hour. Então a cada 1 hora ele direciona X% do tráfego. Ah, eu não quero que seja 10, eu quero que seja 5. Beleza, troca aqui por 5. Então aí você teria que mexer também na quantia de vezes que ele vai executar seu código e assim por diante, mas isso tudo fica adaptável. Então você consegue mexer nisso a partir das dependendo do que você precisa no seu código e não ficar mexendo ali nas configurações do Kubernetes, abrindo essa configuração para outras pessoas, deixando esse YAML acessível. Não, simplesmente pelo código você consegue ter tudo isso configurado e fica muito mais fácil e até mais legal aqui de mexer, beleza? Então é isso que eu quis trazer aqui para vocês, uma forma legal de mexer ali na questão de peso do Istio. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo aqui em Go. Até a próxima e falou!